5 presentations for this camp. Quero dar as boas-vindas a todo mundo à nossa primeira apresentação dessa Campal. I hope you all have a blessed time together. Eu espero que possamos passar um tempo abençoado em conjunto, Those who are here in person and those who join us online. tanto aqueles que estão aqui presencialmente como aqueles que estarão online. Let's open with a word of prayer. Vamos iniciar com uma oração. Holy God, we thank you that you are with us, Querido Deus, nós te agradecemos porque estás and that, conosco more importantly, we can be with you. e, mais importante, podemos estar contigo. We ask that you would find our worship, Que possas encontrar a nossa adoração, our o nosso behavior, comportamento, our thoughts os and our nossos actions pensamentos e as nossas ações in agreement with you, de acordo contigo, with your will a tua vontade and what you desire for us. e o que desejas para nós. We thank you in Jesus' name. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amen. Amém. It's been a very busy year Tem sido um ano bastante ocupado for para all alguns of de us, nós, especially with respect to the development of the message. principalmente com respeito ao desenvolvimento da mensagem. I hope everybody has had an opportunity Espero que todo mundo tenha tido a oportunidade to have watched at least all the presentations that were done at ICM, de ver pelo menos todas as apresentações que foram feitas na Campal Internacional, and if not all of the ones that were done earlier in South Africa, at least most of them, the important ones. se não todas que foram feitas na África do Sul, ou pelo menos as mais importantes. What I want us to see is a chain that's linked presentation to presentation, at least over this year. O que eu quero que a gente veja são os links que juntamos de apresentação para apresentação, pelo menos esse ano. We all know that we had 5 presenters Nós sabemos que os 5 who apresentantes, were explaining their understanding of os Sunday 5 law. palestrantes que estavam mostrando a sua compreensão da lei dominical, esse marco. I'm not suggesting that that work is complete. Não estou sugerindo que esse trabalho foi completo, There is still ou que terminou, further explanation that needs to be given. mas ainda precisamos dar mais explicações. But what has changed as of ICM Mas o que sim mudou desde a Campal Internacional is, we could say they're the same thing, but I'll just say 2 things. poderíamos dizer que são a mesma coisa, mas vou dizer apenas 2 coisas. Some of those 5 teachers have chosen not to teach Alguns desses 5 any longer. professores escolheram não ensinar daqui em diante. I'll explain what that means in a minute. Daqui a pouco eu vou explicar o que isso significa. But more importantly, Mas mais importante, they've all come to a common understanding of the Sunday Law Waymark. é que todos chegaram a um entendimento em comum desse marco da lei dominical. Having come to an agreement, Tendo chegado a um acordo, you might concórdia, ask what more needs to be spoken of and discussed. talvez vocês questionem o que mais deve ser falado ou discutido. As a minimum, No mínimo, some of the methodology that's been used alguma da metodologia que tem sido utilizada and a re-explanation which will mean a further development of the waymark that we call the Sunday Law needs to be given. e também precisa ser dado uma nova explicação desse marco da lei dominical. Too many members still don't have a good grasp of how to
truth that July 18 was the Sunday law. Bastantes membros ainda não têm prova suficiente ou não conseguem provar que 18 de julho é a lei dominical. We, collectively, Nós, coletivamente, 5 speakers, 5 are palestrantes, aware of that, estamos cientes disso. and those who are going to continue to teach. E os que vão continuar ensinando. When I say continue to teach, I mean that subject in particular. Quando eu digo de ensinar, eu falo desse assunto em particular. It's my hope that they will continue to develop and explain so that you have a clear understanding of how we've arrived at the date. É o meu desejo que eles continuem estudando para poder explicar como é que nós chegamos até essa data. Does anybody have any questions? Alguém tem alguma pergunta? Put your hands up if you do. Podem levantar a mão se tiverem. Shemaine? Ximen? En English, huh? Who are the two teachers who decide to not teach anymore? Quem são os 2 professores que decidiram não ensinar daqui para frente? Os 2 palestrantes. At the moment, No momento, and I'm not saying it's permanent, e não estou dizendo que isso vai ser permanente, it's Aaron and Eleanor. é o Arian e a Helena. They're stepping back, at least for the present. Pelo menos no presente, eles vão dar um passo atrás. Você sabe por quê? I don't think there's any deep underlying reason. They just Não acho que existe uma razão assim tão específica, mas eu acho que por enquanto, eles decidiram apenas não ensinar. É uma personal decisão mais decision, not a pessoal, theological one. nada teológico. What need to be explained O more que mais about precisa the ser dates? explicado em relação a essas datas, ou essa data? Our collective opinion that too many members I'll say ours. they It's were our asked to collective come to the front opinion and teach that the too many subject. members, if they were asked to come to the front and teach the subject, É they a would nossa be able opinião to do it. que vários membros, várias pessoas, se fossem pedidas para vir aqui à frente, nem saberiam explicar o que estamos fazendo. Simply stated, Dito de forma mais simples, Simply stated, I don't think people can. why I don't eu não think acho que as people have a pessoas têm um good bom working entendimento. understanding of E eu acho why que é necessário ter esse bom July is the entendimento Sunday do law. porquê que 18 de julho é a lei dominical. E por várias razões, There are a number of reasons. some people Everybody's different. don't todo mundo é Some diferente. people don't believe that the methodology that's being used is even Algumas correct. pessoas não acreditam nem sequer que a metodologia que está sendo usada é correta. So that would be one example. Talvez esse seja um exemplo. That's probably the underlying one. Esse é talvez o que está mais... o People exemplo don't menor. feel comfortable with the As pessoas não methodology. se sentem confortáveis com a metodologia. No more questions. Just keep the mic. There's 2 people still, but if you're going to speak, just carry on. Última pergunta. What else should be, what other topic regarding the Sunday law we have to understand? Que outro Or to assunto prove sobre by a lei methodology. dominical a gente precisa entender ou entender de acordo com a metodologia? check my notes.
Eu tenho que rever as I have minhas to check my notas, notes for maybe a fuller list, talvez uma lista maior. but one that These at least the five five of them know, and I know, and some of you do, Mas pelo menos esses 5 palestrantes, tal como eu sei, e vocês também, is the date 272-273. em relação à data 272 e 273, Its connection to Quintus Fabius Maximus, em conexão com o Quintus Fabius Maximus Curtius, where that person is placed in history and its onde essa pessoa é application colocada at na the end of the história world. e também a sua aplicação no final do mundo. Essa seria um exemplo. There are others, but I can't remember them. Temos outros, mas eu não lembro. I think Monica was first, then Arian. Oh, it was just for Monica. Mônica? Those who continue to teach, Aqueles que continuam ensinando, will it be done in a systematic fashion as before, será feito de forma sistemática como antes? or what will it look like? Com o que Or isso vai what? se What will parecer? it look like? Will it be systematic? Will it be systematic or not? Are you happy with how it was done? Are you happy with how it was done? Você before? estava Was that feliz com a forma que systematic foi enough? feito antes? Isso para você foi sistemático o suficiente? It will be done Sim, systematically, será feito de forma sistemática, but it won't be the frequency will be much lower. mas eu acho que a frequência ela vai ser menor. Te ajudou? Does that help? Teaching They were teaching sometimes Porque às three vezes times a week. eles ensinavam 2, 3 vezes por semana e capaz que não vai acontecer mais assim. Some people will talk twice, sometimes 3 times a week. Então, individually. algumas pessoas ensinavam individualmente 2 a 3 vezes por semana. E não será assim daqui em diante. Will they teach for the movement or for the groups again? Vão ensinar para o movimento ou vai ser por Follow the same grupos? format as before. Vai ser o mesmo formato de antes. They will go to a local fellowship and teach at that local Eles vão fellowship. para So it takes some time to go ministério around local everywhere. e ensinarão em cada ministério. Então, vai demorar algum tempo. More questions? Mais perguntas? I'm surprised. That's such a big issue, no questions. Is the idea of it going around like it did last time? Is the idea of going around to ministries or groups? Essa ideia de ir para ministérios ou grupos, Is that so? Because it's going to take, sorry, it's going to take a long time. isso vai demorar algum So tempo. people can ask questions. Então, as pessoas podem fazer perguntas. I asked that because if it was just recordings done in their own home, then they could be uploaded to everyone. Porque se apenas forem ensinar e isso fosse subido num canal, Everyone could learn quicker, watch quicker. That's just todo mundo pode assistir de forma mais rápida e aprender mais rápido. If someone has an informed opinion, Se alguém tem uma opinião formada, not merely an opinion, not merely. not merely não an apenas uma opinion, opinião, Please share it. por favor, please compartilhem share it with conosco. us. I don't think I can But write the I don't think quicker if I just out. take the word quicker out of what Natalie just said, Eu não acho que se eu tiro a palavra rapidamente daquilo que I a don't think there'll be much Natalie learning disse, at all doing it a different way, let alone eu quicker. não acho que faça muita diferença e que acelere o aprendizado de alguma forma. If you disagree, Se vocês discordam, feel free to explain why.
Vocês sintam-se livre para explicar o porquê. Can I ask your reasoning for that so I can understand, please? Será que você pode explicar o porquê disso para que eu possa entender? You've had 8 months of this. Você teve 8 meses para isso. All you need to do, Então, o que você precisa all you need fazer to do is watch 8 months of Elder Terry's and Curtis's studies, é assistir 8 meses dos estudos da Ancia Terry e do Curtis, which you all should have done anyway, que todos vocês deveriam ter and they feito won't de need to qualquer present forma, any more at all because they're not going to be presenting anything new. e não precisaremos então de apresentar mais, porque não So vai if they ser nada haven't de novo. already succeeded in educating you, Então, se eles não sucederam em educar vocês, then you know either they didn't do a good job então vocês saberiam se or eles being não fizeram properly talvez um bom informed and trabalho, understanding the message is a bit harder than you might think. ou estar informado e entender a mensagem pode ser algo mais difícil do que vocês imaginam. Did that answer your question? Isso responde a sua pergunta? Elder Terry standing up and doing a 2-hour presentation won't A Ancia Terry inform you. fazendo uma apresentação de 2 horas, isso não vai informar vocês, Because she's already done dozens of hours of that. porque ela já fez dezenas de horas de ensino. Is it on? Yeah. What's the difference now? Sorry. Então, qual é a diferença agora? The difference between just presenting to a camera A diferença de apenas apresentar para uma câmera and teaching, however big your fellowship is, e ensinar um ministério ao vivo, they seem very different formats to me. para mim são formatos bem diferentes. And I think collectively we believe Eu the acho latter que is the better coletivamente option. nós acreditamos que por cada grupo é a melhor opção. I don't know who disagrees, if you Eu não if sei anybody quem, disagrees with that. se alguém discorda disso. Did I answer your question? Yeah. Elder Terry could just do a Posso te recap of fazer uma what she's already pergunta? done. A Ancia Terry poderia apenas fazer uma recapitulação daquilo que ela já fez. If you agree it seems pointless, then I'm not sure what you're asking. E se If you won't para be quicker, você it'll be isso aí pointless. não faz sentido, But eu what's não the entendo a sua difference? pergunta. What, is he going to be teaching something different or breaking it down? Or Mas because eu we quero could just saber go se and vai watch ser it again, as ensinado you algo said. diferente, porque se é a mesma coisa, eu posso voltar atrás e apenas assistir os vídeos. Sure, if you fully understand what's been taught, Sim, you se could você repeat entende it inteiramente in aquilo que whatever você, capacity you have. aquilo que foi You don't have ensinado e to, você there's nothing consegue more to repetir learn. isso, então sim, tudo bem. Você não tem mais nada que aprender. But most people aren't Mas able a to do maioria that, das pessoas não são capazes de fazer isso. I suspect. Eu suspeito. Rose. Rose? Question. Eu não tenho uma pergunta, mas é para contribuir. So when you started, you were mentioning that there are some points that still need to be polished. Quando você começou a falar e disse que ainda precisamos aperfeiçoar alguns Like pontos, methodology, how to prove something, como metodologia e como provar algumas how coisas, to prove July 18 is the Sunday law. como provar que 18 de julho é a lei So dominical. I think a face-to-face teaching sometimes is better because Eu acho que um ensino face a face às vezes é melhor, cara a cara, someone can highlight where they're having difficulties and the porque person alguém pode can ressaltar as suas address them. dificuldades e podemos abordar essas dificuldades.
sometimes getting feedback from a presenter, if you're privileged to have their phone number or something, you can send the messages, but it's different. Às vezes, o feedback dos palestrantes, para nós, funciona de forma diferente. So I just wanted to say that I think the face-to-face recaps are better because Então, eu quero dizer que a recapitulação face a face, cara a cara, é muito melhor, ou presencial, is to make sure that we're all porque isso significa que nós vamos certificar que todos estamos todos estamos entendendo, needs and understanding. e que assim a gente vai conseguir atingir a necessidade pessoal de cada pessoa. Yeah, more like person-centered care. I don't know. Que é como uma atenção centralizada. Just want to clarify something. Eu só quero esclarecer algo. You chose to use the word polish. I don't think I used that word. Você escolheu usar a palavra envernizar I ou don't think the aperfeiçoar, e eu não explanations disse need isso, improving. porque eu não acho que as explicações precisam de ser I think people need melhores. persuading. O que nós precisamos é persuadir as pessoas, que as So pessoas it's not a entendam. throwaway statement Então, não estou jogando fora aquilo que você to say disse, you can take Any any object object, ou dizer, você pode pegar em find out qualquer what objeto what the the meaning of meaning that of that object's object's name name is. is, e tentar descobrir qual é o significado do nome desse objeto put it into a prophetic model. e colocar isso no seu modelo profético. Few people seem to believe you can do that. Poucas pessoas parecem acreditar que isso é possível. So Persuasion on that topic Então, a persuasão desse tópico is to give them 5 examples of it não é para dar 5 exemplos disso, because they missed the point. porque eles perderam o The ponto. point is O ponto é, we're, it's we're able to do able that. to do that nós somos capazes de fazer isso, doesn't mean Do it. do it. e não significa que a gente o It's just faça. an example Isso é só um exemplo of things that need to be explained. de coisas que precisam ser explicadas. So If I understand, it's not a further development of the message. Então, se eu entendi corretamente, não é um desenvolvimento necessariamente da mensagem, desenvolver mais a mensagem, But it is an explanation of the existing message. mas é uma explicação da mensagem já existente. They will go ministry to ministry by Zoom to explain the methodology. Esses palestrantes irão de ministério em ministério pelo Zoom e explicar de novo essa mensagem. Is it correct? Is it what? Yes. yes, that's Sim. what I said. Okay, thank you. I'm sure there will be development of the message. I'm sure there will be development of the message. It won't remain But that's static. not the Eu purpose. imagino But that's not que the isso purpose. faz com que a mensagem Not to siga develop the message. desenvolvendo, mas esse não é o propósito, desenvolver a mensagem. Because what's happened during the last 8 Porque o months, que aconteceu nos últimos 8 meses, Curtis and o Curtis e a Tia Terry, They develop the message week eles desenvolveram a mensagem they develop the message week after week. semana após semana, So that means that Semaine après the message keep developing. the message keep developing. então isso but we significa que a mensagem didn't really segue understand desenvolvendo how the e a gente practice one. necessariamente So that's why entende I'm a asking anterior. how they will do Por isso this que eu time. estou perguntando Is como é que it eles vão fazer dessa vez.
I guess we'll see. I said it. I guess we'll I see. think we'll I understand see. everything you said. I guess we'll Eu see entendi tudo o que você when they disse, speak the details mas eu of acho it. que a gente vai saber os detalhes então quando And elas we'll see the falarem sobre details isso. of it when they actually begin to execute this program. Les détails de cela quand ils vont commencer à être. Any questions? Any more questions? Mais People perguntas? actually have People actually questions have about questions As about pessoas têm perguntas ou não? Sunday law the Sunday law message, message, A mensagem da lei how it's dominical, proved, como things se that they don't prova isso, understand. coisas que não entendem. I'm not asking I'm not asking you to them. ask them now. I'm just Não estou suggesting. dizendo que vocês precisam perguntar agora. Only Only one person out of 40 put their Só hand uma up, by the pessoa way. de 40 pessoas Hold up levantaram now. a mão. Ah, agora estão After I've levantando as poked you a mãos. bit. Depois de eu ter Go puxado ahead, vocês um Curtis, pouquinho. I'll answer your question. Vai, Curtis, eu respondo a It's a sua joke. pergunta. É uma That was piada. a joke. No, No, you don't you don't have to questions ask your questions now. Vocês não precisam fazer as perguntas agora. Ask. Ask. I'm just wondering, what about your studies that you've been doing, like the adult? A minha pergunta é em relação aos estudos doutrinais que você tem feito. Don't answer that. Will Elder Terry and Curtis be involved in those Est-ce studies? que l'ancienne télé Não se a Terry e o Curtis vão estar envolvidos Or will nesses you be doing estudos? that with your own où studies? tu l'as Ou é fait, você que vai fazer isso sozinho? So one thing about So one of the things about lifestyle, if you read that, my style, if you want to call it that, Uma coisa é sobre o meu estilo, se is that vocês everybody quiserem just chamar does what they assim, want to do. ou todo Don't mundo faz control aquilo que people. quer. Eu não controlo pessoas. They don't tell me what to do. I Elas não don't me tell dizem them o que what to fazer e do. eu também não digo o que eles devem fazer. the only time The only time people were told what to do was E a at única as ICM. pessoas foram ditas o que fazer foi na campanha internacional. de faire quelque chose, c'était au comité international. we were very It was very prescriptive of prescriptive what of what teachers were teachers allowed. were allowed Fomos to bastante teach. restritos naquilo que os professores podiam ensinar. Outside of that, people can do what they want. Mas fora isso, as pessoas podem fazer aquilo que elas quiserem. If there's anything that anybody anybody hears that hears that's useful, useful, you should incorporate it into your understanding in your studies. Se vocês ouvem algo que é de utilidade, então vocês devem incorporar isso no vosso estudo. Did that answer your question? Respondi sua pergunta? Yes, partly. I was just wondering if Sim, em you're able to parte. recap on those studies of yours. Eu só queria saber se você vai recapitular esses seus estudos. Recap on the studies, the two studies I mentioned. Alors, est-ce qu'il y aura un récapitulatif sur les deux études qu'elle a mentionnées dans cette partie? two studies. Two studies? Você diz 2 estudos? Deux études? I suppose you might say one, the adultery one. Talvez você vai South dizer que é Africa, um, Je dirais, que foi o que você falou do adultério na África do Sul, and then what you've done with Revelation et ce 17. que tu en e fais, depois você falou de Apocalipse 17. I suspect I suspect I'm going to speak about both those subjects ongoing, Eu acho que eu vou falar sobre ambos esses assuntos, for as long as they interest me. enquanto eu estiver interessado Come up with nesses something assuntos. Depois eu vou inventar uma outra coisa, Something dangerous. algo perigoso. Tamina. Tamina? When does the initiative start? Quando é que isso vai começar? They They need a need bit a of a bit of a break. break. Eles precisam de uma pausa, Yeah, perhaps então talvez no próximo late ano, December. ou final de We haven't dezembro. organised any, we haven't organised a timetable yet. A gente ainda não organizou. Will you give us heads up? Will you give us a heads up when the time is coming when we start the presentations? Will I tell everybody Will I tell Você vai everybody nos when we're going to avisar begin? quando começarmos essas mensagens? Yes. Sim,
Because I'm saying we're already planning the first quarter for next year in the calendar Porque and to make space. no calendário a gente We're já already está planning the next planejando quarter. o nosso calendário do próximo ano. You change your program. Você mudou o seu programa, ou você mudou seu programa, ou You don't invite them until the second você não quarter, convida esses palestrantes até o segundo semestre. and your members lose out. E os seus membros é que vão perder. There's no way to resolve that issue, really. Não há forma de resolver esse problema. Most ministries should have already Most ministries should have already done A maioria dos Quarter one. ministérios já Last year deveriam ter already. planejado o primeiro semestre. Déjà fait le planning du trimestre. There's nothing different to what we would normally Então do. não há nada diferente daquilo que a gente já fez. Planning ahead, you don't do double work. Si on a, É só porque para que a gente possa ter tempo de planejar e não fazer trabalho dobrado. Sorry, you'll have to do double work. Desculpa, mas você vai ter que fazer trabalho dobrado. le même travail. Mark, Mark? What I liked at the ICM was Que eu the gostei na campanha opportunity to ask internacional questions, and there was a question and answer session and stuff like that. Is that foi que will there be an opportunity? He hasn't finished. will there also be giving opportunity to ask questions, and how are they being directed to the right Bon, person? est-ce que foi nos dado a oportunidade também de fazer perguntas e ser direcionados a cada palestrante. So the problem is, or the thing is, that every teacher is different. A questão é que cada professor, o professor é diferente. I didn't think it was my place to tell those 5 speakers how to run their studies. je ne pense pas que c'était mon rôle de dire aux Para não ter que dizer a cada professor como conduzir os seus estudos. So if you sign them up for your ministry Então, se você chama alguém and you're a para member, o seu ministério e você é um it would be membro, good for you to tell your local leader that when they come, you want a Q&A with them. talvez é bom você dizer ao seu líder local que quando esse professor for ensinar no seu ministério que você quer To ensure that it happens, uma 'cause sessão some de won't do it. perguntas e respostas, para você ter certeza que isso vai acontecer e que alguém faça Some isso. really feel comfortable and some don't. Porque algumas pessoas estão confortáveis com isso e outras não. And I'm completely sympathetic to you because I prefer that. E eu entendo o that seu ponto format. porque eu prefiro esse formato. But some teachers feel uncomfortable. Mas alguns professores não gostam de fazer isso, de ter as perguntas e respostas depois ou durante o estudo. Yeah, I totally understand. Eu entendo completamente. But as you were telling that, Mas como você estava dizendo, for now, everything that is Maintenant, presented, por agora, tudo que está sendo apresentado, that there will not be much more new if you would, for example, put Curtis não vai on- ser necessariamente novo. nouveau. All of them are listening. All of them Todos, are listening. todos estão ouvindo. I'm sorry. Go ahead. then I think that it would be very good to apply on questions and Et je ask pense que ça questions serait bien de and poser visit. des questions. Então, eu acho que seria legal a gente adotar o método It would be de good. ter perguntas e respostas depois. Members could ask questions. Les membres peuvent poser des questions. It's not your fault. Sometimes that might Sometimes that mic doesn't work as well as mine. Às vezes esse microfone não funciona bem, então não dá para te ouvir Tell me bem. what to do. Então, me diga o que fazer. So you did not understand what I said? Okay. So Asking questions. just by asking questions, I think it will help the movement to carry on. Então, fazer perguntas, eu acho que vai ajudar o movimento a continuar com seu entendimento. Nós já sabemos disso, estamos cientes. We're all aware of E é por isso que a gente concordou que eles vão continuar ensinando nesse formato de ir a cada ministério.
d'aller de which is why we agreed that we would They all use have this format of going to the fellowships. Et quand les trains sont passés, Por isso que nós escolhemos que a gente tenha também essas perguntas e respostas para cada ministério. Nada vai mudar, isso já foi feito They antes. asked us, do you have any questions? Porque os professores sim nos questionaram se a gente tinha perguntas. Any other questions? Mais perguntas? Any other questions? Okay. So now that we use the Sunday message, des messages de la RD. So then I think we'll some of review you the will Sunday know. law message, Je pense que certains d'entre vous le savez déjà. ICM next year. and I think some of Le you comité de l'année ICM next prochaine year Will be Então, a gente is going to be tem held a Campal around the same Internacional time in no próximo October. ano, que vai ser outubro de 2026, com o Ministério da Holanda. Vai ser, acho que a terceira semana de outubro, And it's going to be this time organized by Deb Ministries organizado pelo Ministério DEB, from que the é da Netherlands. Holanda. And the information E will depois a be informação vai sent ser out, dada. relatively soon. les informations vont être diffusées rapidement. So just announcing that because the the information information has will already be been shared shared with with the the movement, but you may not have heard it yet. E essa informação já foi compartilhada, eu creio, em cada ministério. Mais qui n'arrivent pas, Any questions on Questions on that? that? vous avez dit. Mais perguntas sobre isso? Donc, c'est le 19 octobre au 25. Mais precisamente de 19 a 25 de outubro. If anybody was here in the movement in the same thing. 16, I think it was, S'il y a des it's personnes at the qui same sont dans le time. mouvement 2016, Se alguém estava no movimento em 2016, vai ser no mesmo local que foi nessa época. So in the Any time we remaining have time we have together, together, qui nous reste. Então, no restante do tempo que temos, just want to refresh our memory Pour rafraîchir notre mémoire. só quero refrescar a nossa with mente. the revision Então, isso vai ser revisão on the subject of adultery. do assunto de adultério. who hasn't watched? Who hasn't the- watched South Qui n'a Africa? pas regardé, Quem não assistiu as palestras da África do Sul? Who hasn't watched the last two presentations that I did? Quem não assistiu as últimas apresentações que eu fiz? 13 presentations, and I think Eu fiz it's 13 the apresentações. numbers. donc qui n'a pas regardé les deux dernières 11 and 12. présentations. E eu acho que elas são a número 11 e a número 12. With respect to Zoom, I don't know how Com it was respeito ao filed, Zoom. but it's number 11 and 12 of mine. Did I do and 13? Oh, I did 3. Eu acho que fiz 3 apresentações. 11, 12 e 13 foram os números dessas apresentações. So it's a revision of Então, what was é uma discussed there. revisão daquilo que a gente falou na África do Sul. And for those of you who watched the presentations, Então, se vocês viram essas the many apresentações, different views vocês of estariam cientes das what várias constitutes adultery visões that people had, que constituem o adultério que as pessoas têm ou tinham. and those studies that were done in South Africa, Os estudos que foram feitos na África do Sul, people didn't understand why the subject was being taught as pessoas não entenderam por que que esse assunto estava sendo ensinado, because it seemed to be a sudden diversion
from the topic that I was discussing, which was essentially Revelation 17. Porque lhes pareceu que eu estava divergindo do assunto que eu comecei, que foi de Apocalipse 17, inicialmente. And at ICM, E na Campal Internacional, 2 weeks later, I think, 2 semanas depois, eu falei 2 weeks later, that Oui, 2 semaines après. that the subject of adultery was the incorporated subject of adultery was into the o assunto de incorporated adultério foi into the incorporado Sunday law message. na mensagem da lei dominical. So does anybody have any So does anybody have any questions? questions Alguém tem up to alguma that pergunta? point? Até esse ponto. Sur ce point. Okay, so I'll ask. Okay, so I'll ask somebody. You can ask questions. You can ask It's not questions. just be It have to just be Shemaine. Can you, Alors, Can you multitask? Você consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo? can you review the two definition of adultery, emotional and I don't know what else. Physical. Yeah. Acho que No, espiritual not e yet. físico. No, not yet. Não, por enquanto não. So, Est-ce que tu another peux, question. est-ce que tu peux reprendre les 2 points de l'adultère que tu avais mentionné, physique et émotionnel? So, second question, Segunda So, pergunta. second question. are you able Are you able make the link, Você make the consegue link fazer o with link adultery and Revelation 17? de adultério e Apocalipse just 17? to refresh our mind? Só para Est-ce que tu peux recapitular isso nas nossas mentes. et Apocalypse? Can you? Can I you? think it is Você consegue? You can. no, I think it's Eu não sei. It's fornication. Asking Eu acho que é not comunicação. asking you to do it. Eu estou perguntando se você consegue fazer isso. Eu não tenho certeza. I have an idea, but I don't know if Tenho uma it's correct. ideia, mas eu não sei se está correto. Arian? Área? Can you Can give an you description of how can you give a process description of of how the going process from of going your from studies about adultery your studies Alors, about est-ce que tu peux adultery donner le processus Você pode dar um resumo de como você foi dos seus estudos sobre adultério? to how they were to how they were incorporated? incorporated into De como elas foram incorporadas na lei dominical? Not about truth, but more about how what was the connection to that person. not about the Não truth, sobre essa verdade, mas mais La connexion. sobre a conexão. Comment ça a été développé? how did that develop? Any more questions? Mais It's quite a perguntas? question. Bon, Essa não foi a minha mais More pergunta. questions? Mais perguntas? Pre-ICM, Antes da Campal Internacional, Le CMI, non? ICM. there were people who were teaching There were people algumas pessoas estavam ensinando Sunday Sunday law law a lei dominical. with was July July 18. 18. Era 18 de junho. Will you agree with Agree with that? that? Est-ce qu'on Yes. Yeah. And And what what was was their their model? model? de leur modèle? With the With the model, model, the parable, Le modèle, la parabole, their methodology, methodology, their argument. O seu argumento. these, what were What were they they doing doing to to show show that it's July 18? July 18? O que essas pessoas estavam fazendo para provar que é 18 de julho? Do you have that? Do you have a computer? 1 second. 1 second. Maximus. Estavam falando do Máximos. Maximum Scientist? So, So pre-ICM, ICM, Non, le CMI. you're saying say anything, Trudy? So, PFMG, Curtis Greatest Fabius. Fabius Maximus Scriptures. Greatest Greatest Fabius Fabius Maximus Scriptures. Okay. O X.
Anything else? Mais alguma coisa? Qual outro? Anything So else? all that, So I'm going to call that. Gloria? I'm going to call that number one. Have you heard that? So this is, Gloria? I'm going to I'll call that call it a number two. one. Une fois, ça, je me So réponds à- this is. Number one, that is July 18. I'll call it a proof. Então, isso seria uma Alors, Proof voilà. number one that it's July. prova número 1, que é 18 de julho, Flávios Máximos. Another one. Il y en avait une autre. Temos outra? How about the purging of the Republican Party from E a purga do Partido Republicano, começando em 2014. The purging of the Republican A Party. purga do Partido La Republicano. purge du parti républicain. And how does that get to July? Et Como é que isso chega a julho? the 10 years? Les 10 ans. São os 10 anos, 2024. Les 10 ans. So até 2024. we go from 2014, 2014, Então a gente vai de 2014 2024, 2024, a 2024. so so 2014 is what? what? Então 2014 é o quê? Uma lei dominical. I said something else a minute ago. Ou você chamou outra coisa? Purga do Partido Republicano. La Beginning of purge the du purging. parti républicain. É o início da purga. So they Which go one is it? Qual Say você what- quer? The Lei dominical ou purga? La purge. both. 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 Ambos. And You gonna could say say that that 10 10 years years Yes. E você poderia dizer que 10 anos is going to be an alpha Alpha and and omega. Omega. vai ser um alfa e um ômega. Yes. Sim. That's it. That's it. Só isso. And it And it begins begins when? when? E começa quando? 2014. 2014, a 18 de julho de 2024. Tell me when it began. Me diga quando começa. I don't Eu não have tenho data de quando começou. You didn't have a date when it ended. E como é que você então consegue ter uma data de quando termina? How do you know the purging was complete? How do you know Você the tem purging purga was essa complete purga on essa aí, July 18th? a 18 de julho. it's still going Eu on. acho que ainda está acontecendo no momento. I will be funny. I will be funny. Eu não quero, It's not 10 Ser years, is It's it? not 10 years, is it? mas então não seria 10 anos, certo? 10 ans, vraiment. Okay. Okay. Any other models? Any other models? Alguém com outro modelo? Who's that? Who's that? Pascal? Oh, Pascal? Pascal? Is this okay? Is this okay? You do it. No, okay, you carry on. Fall and Rise of Nations. A Fall queda e and rise- ascensão de Fall nações. and Rise of Nations. So So how does that get to how does July? that get to Então, como July? é que isso te leva a julho? Because we, oh, you know, I don't want to speak. You volunteered. Volunteered. Eu não queria falar. Ah, você não se voluntariou? We understand as, oh, the cycle of, oh, I don't want to speak. Why don't you sound it someone else? Fine. You sound it as someone else if you finished. I'm going to put rise and fall I'm in going to parentheses. put rise and fall in Pessoal, parentheses. vou colocar aqui queda e ascensão entre parênteses. So we've only got So we've only got Quintus Fabius Maximus Augustus. No, we had no other arguments Donc, on before. a un petit chapitre Então, a de gente tem o quinto Maximus Fábio Augustus Máximos Cursos, e tivemos uma discussão aqui. Thursday. Oh, So who are you going, sorry? Who are you going to? No, You just so It's only.
Okay, Sophie. This is to investigate the threefold union. Threefold union. Threefold union. On Je June pense qu'on a mis aussi la fusion au PN. What's that? Oh, and what's that? Okay, okay. I just try to remember with Tentando pensar. Protestantism. I don't remember the name, but we have Protestantism. I don't remember Donald Trump. We have what the name of the movement? On a le Nous acclamons on a Bastur, Pastor and the third GTS, Généralement, After what? events. Bastur, And Barstool what? Integralist. I don't even know what that means, but They're a Catholic. Catholic. So those who you want to put Catholic. Integralists are. então sabe que eu não sei a Católica. they put Catholic here. Você quer colocar Católico? You want to put Catholic here Ou não? or not? They put Catholic. So I don't know what that means. I'll put Catholic. Não sei o que significa, então vou colocar You aqui. put Catholic here. Is that what you? Yes. I don't know what that means. That views the That was proof the of proof in July 2018. 18. Because what I did, we see, we saw district Parce qu'à cette date, on a vu ces trois. Sim, foi nessa data que a gente viu já teve Et ils sont liés avec le thème de la haine. E é precisamente o sistema de saúde dominical. That's the proof for you. Levez la main sur Tinha uma prova para você. But Is that you Sophie know, Natalie? Além da sua It's Natalie here. I do not believe that this is proof. Thank you. Je ne crois pas que ce soit une preuve. Então, a Nathalie está dizendo que ela não concorda que isso seja uma prova. Anything else? Yeah. It's some notes and study smart here. Ça, c'est indiqué là. C'est marrant. There's a 10-year period before 1989. Il y a une période Nós de temos 10 ans período entre de 1989. 1989. You see 1979 to 1989 10-year period. On voit une période de 10 ans Então, entre temos um período de 10 1979 anos, You see before the fall of the South. avant la chute du roi du Sud. do Sul. And as well, we can see the 10-year period. We can see the 10-year period from 2014. Et ensuite, E a on gente peut vai voir aussi une conseguir période de ver 10 ans de 2014 2014 a 2024. 2024. 10-year period. 10-year period Fall, King of the North. King of the Et, North, but it's Et une not. période de 10 ans aussi avant la chute du roi du Nord, et ce n'est pas. Doesn't give you the date. Mas vamos dar a Ça data ne donne pas la date de juillet. Was and also the agricultural model gives some information about da here. geração not July 18. We're specifically now de 2024. Alors, le modèle d'agriculture nous donne aussi, nous montre la date de 2024, mais ne nous montre pas spécifiquement le 10 juillet. Number two. You go for number two. Bah, numéro 2.
Melhor o número 2. In connection with the merging of the Republican Party. En lien avec la procédure parti républicain. Where's that? C'est quand sur les 2020 to 2024. 2014 à 2024. We can carry on. Avant que ça ne continue, Will this rise to the level of the number two? est-ce que ça va donner un nombre numéro 2? Ao nível do número 2. Nous O comprenons que Partido le Republicano, a gente entende que tem sido como And it was supposed to porteiro, guarda. basically guard against the King of the North Rising. E que basicamente seria uma proteção para nós do sétimo reino. It was going to guard against extremism rising. Donc, il devait empêcher Era a que forma de Deus para não ter extremismo, Of the United States. para controlar o governo dos Estados Unidos. And The the movement that we mark E o movimento que a gente marca, que está em extensão em 2014, ends up not having anything standing in its way on the way. termina não tendo nada no seu caminho. il n'y a rien qui l'empêche d'être le 18 juillet 2012. Basically, by the rise of by the Republican Party choosing Donald Trump. Par le fait que le parti Basicamente, com o Partido Republicano escolhendo Donald Trump. It was a marker that there was nothing that could stand in the way of Sendo um marco que nada poderia se colocar na frente deles. Eles tinham que tomar lugar. the Trump movement. le mouvement de O movimento do Trump. Did everybody understand what she said? vous avez compris ce qu'elle a dit. Todo mundo entendeu o que ela disse? Levante a mão se você não entendeu. I'm not asking if you disagree. Eu não estou dizendo se vocês discordam, mas se People vocês didn't understand what you Je were dis saying. simplement si vous avez compris. Try to give it some simple. Alors, essaye de répéter, de dire les choses plus simplement. talvez você precisa repetir. Okay, the Partido Republicano Party Hein? there was a movement within the Il y avait un Republican mouvement à Party l'intérieur Dentro do même Partido Republicano havia um movimento. Can I help you a little bit? Posso te ajudar um pouquinho? Forget the Republican Party. Puis le Esqueça a parti parte dos republicanos. Go somewhere else. Vá para um outro lugar. 2014. va pas de Não para 2014. before. Tem que ir antes? 2008. 2008? Shout out the year. Alguém que diga o ano. donner la date. Você está falando do movimento do Tea Party? So, Alguém pode dizer mais alto? no, 19, very 19. no. 19. Nada disso. 19. We'll go with 19. Vamos falar de 1930. Something. 1930, algo por aí? Go to Germany. We'll go Vamos to para a Germany. Alemanha. The help. Does that help? Te ajuda? Hitler? Yeah. Hitler? Oh. 1939? The problem is, So if your you problem put is, together if you're going to problema é- get what's in parenthesis now Le problème, c'est Se você entende o que está agora entre parênteses and take it to
level of proof, Você pega The nisso e level of leva para o nível proof. de uma prova. need a bit more than You need a bit more than Você precisa mais do que 2024. simplesmente 2014 a 2024. Ça, c'est que celle de 2014 et right. Isso é bom, That's nice, et ce n'est pas mas não é but it's not suficiente. sufficient. So Story. you need to go to a different model, different Você precisa de story, ir para um bring it into modelo your history diferente, line uma upon história line, diferente. Trazer isso para a sua história de linha sobre linha. just like Quintus was done. Assim como fizemos com Quintus. The history is a bit hazy for me, so I can't Get the say. details. Forget the details. Esqueça os detalhes. We're in In Germany. Germany, Imagine que estamos na Alemanha. And he's Hitler. is Hitler E quem é o Hitler? going to become Quem é que ele in vai our se tornar world? no nosso mundo? The the ruler of Germany, No, O governador da in our Alemanha? world. Não, no nosso mundo. king of It's not gonna become, he's already going to be the king of the north in his world. No mundo dele, ele já vai ser o rei do norte. pointing to the king of the south. Apontando para o rei do sul. Tamina, você vai ajudar? We have a question. Ou você tem uma pergunta? Okay, well, I want some help. Na verdade, eu quero ajuda, não pergunta. I don't want to do it, and I'm trying to Não avoid quero ser eu a getting ter Curtis que to do. fazer. Também estou evitando que o Curtis o faça. Responda. Oh. The whole movement knows that now. Curtis, Curtis, help us Curtis, nos succinctly. ajuda a entender, por favor. Proof number 2. Prova número 2. We had two proofs. A gente tinha duas They're provas, independent of one another. independente uma da outra. 1933, 1933, Hitler's going to rise to power. o Hitler vai ascender ao poder In our world, e no nosso mundo we want to understand the rise of Trump. a gente quer entender a ascensão do Trump. And so, in tracking Hitler's rise, Então, olhando para a ascensão do Hitler, there was an obstacle in Hitler's way tinha um obstáculo no caminho do Hitler, before he could access power, antes de ele poder acessar ao poder, and that was a political ceder ao party. poder. E isso foi um partido político conservador, Because that's where he found a home. porque foi aí que ele encontrou uma casa. That's where he found a home. Então, relacionado a essa So história, when we come to our history, quando a gente vem para a nossa purging of the história Republican Party, e fala sobre a purga do Partido in Republicano, my mind, it has to be tied to a specific story, what that purging is meant to accomplish. na minha mente isso precisa estar atado ao que isso deveria cumprir. So the obstacle for Trump in our Então, world o obstáculo de Trump no nosso mundo was the party that stands in his way. seria o partido que está no seu caminho, And in both stories, e em ambas as that histórias, party is quando esse partido, quando and se gives lida com esse partido for Trump the endorsement e eles dão valor ao Trump, ao poder do Trump ou ao Hitler no caso, we're talking about the role of gatekeepers. a gente está falando do papel do que é um guardião Okay. In protecting power. e a proteção do poder. Então, a segunda So prova que nós the second temos, proof that we had, que foi feito antes da campanha internacional, so if you don't se vocês have a não lembram recollection disso, we apologize. nós pedimos perdão. Or you apologize. Someone apologize. Ou você vai ter que pedir desculpa, alguém vai ter que pedir desculpa. But it was alive and well in the movement. Mas isso foi falado já no movimento.
It was It alive was and alive well, and well in the movement, understood. understood in the movement. Isso já tinha sido compreendido no movimento. So So go back to World go War back to II. World War II. Então, se a gente volta à Segunda Guerra Mundial, You have a complete We story have a a complete gente tem uma story história completa which we understand que a gente which entende we understand historically, and we understand historically, portions of e a gente and we entende understand historicamente portions e of profeticamente. prophetically. Pelo menos porções profeticamente. Everybody understand the difference? Every Todo mundo World War entende a II. diferença. We know the history of World War II, everybody does. A gente sabe qual é a história da Segunda Guerra Mundial, todo mundo sabe. 10, 11, 2010, 12, 2010, 11 e 12, 12, already knows that esse Germany movimento já sabe this already movement already que a knows Alemanha that é o Germany rei is the do king of the norte. north. It's already in our prophetic understanding. Já era um entendimento profético. on 2010. Another 8 years, Depending on, if you just take Dependendo se você pega 2010, em another 2010, 8 years mais 8 anos, before that's, on the Eastern Front, the Western that Front. model's going So to all of that Esses gets mo- played all of out. that gets esses played out modelos 2018, 19. são todos vistos nas fronteiras, tanto à frente do oeste como ao oeste, entre 2018 e 2019. A gente estudou So sobre we all isso. understand that. Todo mundo entende isso. Then what we need to do Depois, o que você is precisa to fazer look at the rise of the king é of the olhar para north. a ascensão do rei do norte. There. E uma In vez that que você history. vê algo aí And nessa once you história, see some there Resemble what's happening that today. resembles what's happening aquilo você consegue today. ver algumas semelhanças daquilo que acontece hoje em dia. Today, 2023, Hoje em dia, we'll go vamos with, dizer 2023, 10 years that's on the board. or you can use the 10 years that's on the ou então board utilizar os 10 anos que estão no quadro e ver uma and see a semelhança. similarity What? De quê? of the rise of the king of the north. Da ascensão do rei do norte. And then all you need to do is look at the history, E depois o que a gente precisa fazer é olhar para a história, You see elements of that now. ver elementos disso you see agora. elements of that now. And that's number 2 is the rise of Hitler. Então, o número That's 2 seria a number two is the ascensão do rei do And norte. what's important to see in that history E o que é importante ver nessa história is the political rise, not the political rise. é a ascensão política ou a ascensão militar. What's How this person, important to see in that history Germany, E como out of essa thin air, is the pessoa political right took hold of se apoderou magical. Germany se apoderou out disso of thin And air. it's not easy to see that. do nada. E não é assim tão fácil ver isso. You've seen it, it's obvious, but beforehand it's really difficult to see. Então, é bastante difícil de ver isso, de ter essa compreensão. Political party and an individual. Magical. Você tem um partido político e um It's not easy indivíduo. to see that. E não é fácil de enxergar. Without, after you've seen it, it's obvious, but beforehand it's really difficult to see. Então, depois que a gente consegue ver, é óbvio, mas antes não tanto. Et ça demande donc une explication à tout le monde que Charity nous a donnée. Então, eu espero que a gente esteja todo mundo bem agora. Houve um problema no nosso movimento. What is Quintus Fabius Maximum Gurgis? What's that got to do with July 18? O que Fábios Quintus Máximos Gurgis tem a ver com 2018? De forma simples. Put their hand up. Okay, so who's going to put their hand up? Quem vai levantar a mão? Levez la main. Okay, Raquel? Raquel. Raquel, What's number 1 got to do with July? réfléchis bien. O que o número 1 tem a ver com julho?
Porque Quintus o nome Quintus significa julho. Yeah. So, number one, the answer is fine. La réponse est ça. Anything more? Número 1, a resposta seria o 5. Mais alguma coisa? Haven't you got any more? Levante a mão se você tem outra resposta. Various ways to do it, but it's fine. Le père me fait. Então, Someone has some more? Donc, quelqu'un a d'autres? então How do you know it's that election? como é que você sabe que é essa eleição e que não é uma outra eleição? Parce que c'est en lien avec le fils. I didn't even hear what you said, sorry. Je n'ai pas entendu ce que tu as dit. Because you connected to Quintus. C'est en lien avec le fils. Porque está conectado com Quintus. Então, é o número 5. Okay. What's the question from you? Qual é a pergunta? Perdão. Proof number one, Prova número 1. how do you link that to July? Como é que você linka isso com julho? Not Not to to some some other other event. event. E não com um outro evento? That's the That's the question. question. Essa foi a pergunta. Voting won't do it. E votar Agree? não vai ajudar. Okay. Você concorda? Number two, 5. Número 2. Punchline for that. Qual é, qual é o what's assunto the principal? punchline for that? De onde a gente começa? I got gatekeepers. A gente tem os guardiões, We We hope hope you you understand os what porteiros, our os answer means. guardas. Eu espero que vocês saibam o que essa resposta significa. People People who are are supposed to be guarding don't do As their pessoas que job. deveriam estar guardando não fazem o seu trabalho, não estão fazendo o seu trabalho. They get killed. They get killed. São mortas. Are we okay with that? Are we okay with that? Tudo bem? So, So none of that was new. none of that was new, Nada disso é novidade. Yet yet people disagreed. E ainda assim as pessoas So discordam. why were people disagreeing with those proofs? They're the only two Por que proofs que we as- had. Por que as pessoas iriam discordar com essas provas, que são as únicas que nós If temos? if you're one of the ones that disagreed, Se você é uma das pessoas que discordava, put your hand up and tell me why. levante a mão e me diga por Why quê. did you disagree? Por que que você Well, I've discordava? got two answers. Maybe not. A gente tem duas boas respostas. You don't even disagree. Disagree. Será que alguém discorda? Put your hand up. Levante a Tell mão me why you disagreed. e me diga por Why que que wasn't você 5 good discorda. enough? Why wasn't the gatekeeper good enough? Pourquoi le 5, c'est pas suffisant, le gardien n'est pas suffisant. Now, at this moment, moment, À ce moment-là, it is Agora, the- nesse momento, c'est la première fois que j'entends sur le But I don't take this as a but proof I that don't it's take July this as a 18th. proof that it's July 18th. isso para mim não seria uma prova de 18 de julho, porque não me diz nada. Okay, so Number number five, 5, July, July, you're you're okay with okay that with that one. one. Então, número 5, Júlio, você está bem com isso? So I if I say- said Então, se eu death dissesse of the Republican Party, as we know it, happened in July, que a morte do Partido Republicano, tal como a gente conhece, aconteceu em julho, would you agree with that fact? você iria concordar com esse fato? That statement, if you don't want to call it a fact. avec cette I déclaration. agree. Com esse discurso, se você não quiser fazer disso um fato. You agree that the Republican Party died in July, Então, você concorda que o and Partido you agree Republicano morreu em that julho there was an election in July e que houve uma eleição em Yes. julho with the Republican Party.
Yes. com o Partido So Republicano. you're okay with 1 and 2, so I'll put ticks there. Então você está bem com o 1 e com o 2, então eu vou assinar Agree. aqui. There's so we have the Republican Party Então você concorda que algo aconteceu com o Partido Republicano in July. em julho? in July. You Sim. say yes twice. Você já disse sim 2 vezes. Did you say yes twice? Got to replay the video. I didn't sound as approved to me. Parce but que Eu não sei se isso, se isso realmente é uma boa prova. Em julho, Did the Republican Party die? o Partido Republicano morreu? Republican Party Sim. die? Então o Partido Republicano morreu. yes. Sim. So I put a tick. Second point, proof July. Então o segundo ponto prova julho. Second point, proof July. É The isso? O second thing segundo happened ponto in prova July. julho. A segunda coisa aconteceu em julho. The rise of Hitler was not in July. This isn't Alpha and Omega. January. This is what you did down here. Então o que você fez aqui embaixo? What's the date of November 1989? Quais são as Alpha and datas Omega. July. de 1989? What you did down here. Foi um homem. Isso é o que vocês fizeram aqui embaixo. I said it's not a proof for July 18. So when you Então, do mas eu disse que isso So não é when um you prova do de something dizer. like what you did here, Ok, mas se você faz algo como o que você acabou de one fazer aqui history and embaixo, overlay it on another pegar one, numa história e sobrepor na outra, you don't have to line up the dates. você não precisa alinhar as datas. you just Just line line up up the the events. events. Você só alinha os So eventos. for instance, Então, por we exemplo, put King of the South, King of the South. temos Rei do Sul, Rei do Sul. We'd We'd say say the gatekeepers. Com os guardiões the gatekeepers. e os guardiões. Do Do that. that. Você pode fazer isso. And the fact that the gatekeepers fell January. in O January fato que os guardiões caíram em janeiro in the history, Bottom na line, sua história, sure. mas os de baixo deveria ser Rei do Norte. Point is, Forget that. Ok, então esqueça The isso. O point is- ponto é, The months don't have to line up. os meses eles não The event precisam that se we're alinhar. marking. all right. É o evento que estamos Then marcando. I'm okay. Okay. Então eu So estou bem you're com okay with isso. ticks. And we're out of time. E nós já estamos sem tempo. We're out of time. we can You ask can ask me me later later on on this this evening, evening, or or we we'll can pick it up. Mais tarde vocês tomorrow. podem me questionar sobre isso, ou então depois continuar Just aqui want to amanhã. recap. Só quero recapitular. We're looking at the subject of adultery Nós estamos olhando para o assunto de adultério in relation to the studies that were done in South Africa and ICM. em relação aos estudos que foram feitos na África do Sul e na campanha internacional. As an introduction to the Introduction to the subject, subject, Como introdução a esse I assunto, wanted to ask, I did, eu quero questionar, ou eu questionei, pre-ICM, antes da what campanha were the internacional, proofs that it quais was foram as July 18? provas que a lei dominical era 18 de julho. We have two proofs. Temos duas provas. One was Quintus, Uma and foi the other one I'm just Quintus going to call Hitler. e a outra eu vou chamar de And Hitler. both of them E ambas relate in some shape or relacionadas form to the de Republican alguma Party, forma ao Partido Republicano, to to the the RNC, RNC, então a the Convenção Nacional Republican Republicana, Convention, RNC, which which happened in happened in July. July. que aconteceu em julho. And basically the vote happened on the 18th, hence you get July. Eu vou dizer que simplesmente o voto aconteceu dia 18, por isso What we 18 de pick julho. up as the key point is the number 5 and gatekeepers. E o que a gente vê como ponto principal seria o número 5 e os That's as guardiões. far as we've got. E é até aí que nós And chegamos. people gave different answers, As pessoas deram respostas diferentes, which were good, que está tudo bem, but I don't think they rise to the level of proof. mas eu não acho que sejam suficientes para a They prova. lacking some element. Estão perdendo alguns So what I want to elementos. do in the next study
Então, o que eu quero fazer no próximo estudo is make sure we're happy with what's on the board there. é me certificar que estamos felizes de acordo com o que está no And quadro then aqui. discuss the relevance or the E depois importance falar da of relevância ou da adultery importância de adultério. and what it did to help us. E o que isso fez para nos ajudar. Let's pray. Vamos orar. Holy God, we do thank you. Deus Santo, nós te agradecemos You're more than willing que estás mais do que to patiently wait com for us disposição para pacientemente aguardar por to catch nós, up with you. para estarmos ao teu nível. May each of us E cada learn this pessoa lesson aprenda essa lição of patience, de paciência, fortitude, de fortitude and humility, e humildade, so that we would not judge others, para que a gente não julgue who outras don't think pessoas, que or não pensam, calculate as fast o que não as us. calculam como nós. Thank you that you're bringing the movement together. Obrigada por estarem juntando esse movimento. In Jesus' Em name. nome de Jesus. Amém.